Olá, empreendedor, olá, empreendedora, ou mesmo você que tem um coração empreendedor. Davi Moraes aqui, escritor, mentor e empreendedor há 34 anos. Empreendi em mais de 15 empresas, venho do mercado segurador, 34 anos trabalhando no mercado segurador e escrevi um método, gente. Um método que chama-se O Empreendedor Seguro. Um método onde, se você aplicar, como eu digo, o maior risco é ter sucesso. E a gente estava falando aqui, nós estamos numa série de 4 podcasts voltado ao que eu chamo de início de uma caminhada empreendedora. Início do método, onde nós vamos nos autoconhecer e nos conhecer também, um autoconhecimento empresarial, onde eu vou me encontrar aqui e vou estudar toda a ideia do que eu quero fazer, toda a aplicação, todas as minhas habilidades, as minhas dificuldades, deficiências. Vou estudar para melhorar determinadas deficiências que eu não posso abrir mão de conhecer. Nós falamos no podcast anterior, né? Falamos dessa parte das finanças. Ela é importantíssima para todos os empreendedores. E tem empreendedor e empreendedora que acha que isso não é para você. Você tem que entender pelo menos o básico. Na verdade, nós empreendedores, nós somos ali pessoas solitárias. Mesmo que você tenha sócio, mesmo que você tenha um negócio com diversos participantes, mas você é digamos assim, um lobo solitário. Nós trabalhamos com as nossas ideias de uma forma só nossa. E depois que a gente vai passar isso adiante, vamos debater com as pessoas que estão participando do nosso empreendimento, mas a grande parte dos empreendedores brasileiros, ele é sozinho mesmo. Eu empreendi uma vida inteira, praticamente, sozinho, com pequenas ideias, colocando para fazer, aplicando nas empresas, né? E tendo a preocupação de controlar riscos. No podcast anterior, eu falei que a base do meu estudo, a base do meu método, é o controle de risco que eu aprendi com as seguradoras. As seguradoras, elas primeiro estudam o risco, propõem melhoras desse risco, para depois absorver o risco para ela. E se a coisa for muito arriscada, eles simplesmente se negam a segurar esses bens. E nós, dentro do empreendedorismo, nós precisamos de aplicar essa análise de risco. As seguradoras, elas são as empresas mais sólidas do mundo. E não é por acaso, gente. Não é por acaso. As empresas são mais sólidas do mundo porque elas se protegem. Elas têm um método de trabalho. Um método já validado, um método que dá certo, um método com estatística, onde tem um controle de estatística muito rígido, e por isso que elas são empresas muito sólidas. E eu, que estudei esse método e trabalhei esse método por 34 anos, proponho a você, empreendedor, a você, empreendedora, aplicar isso no seu negócio. E eu criei uma coisa que eu chamo linhas de defesa. E a primeira linha de defesa é o autoconhecimento pessoal, autoconhecimento empresarial, e é o que nós vamos falar aqui mais uma vez nesse podcast, sobre digamos assim, esse estudo de nós mesmos, estudo de quem nós somos como empreendedores, como empresários, quem nós somos, o que nós vamos defender, qual o nosso papel social. Dentro das diversas atividades de empreendedorismo no Brasil, e nós estamos falando aqui tanto de profissionais liberais, médicos, advogados, contadores, corretores de seguros como eu, de origem, corretores de imóveis, né? Eu também empreendo no mercado imobiliário, tenho uma empresa imobiliária, mas tantas e tantas, quem faz casamento, quem tem uma barraca na feira, né? O Brasil é tão gostoso, né, essa questão do empreendedorismo. Tantas pessoas empreendem com tantas ideias diferentes e conseguem o seu lugar ao sol. Só que, infelizmente, 50% dessas pessoas morrem na praia nos 2 primeiros anos. E o meu propósito com esse podcast é fazer com que vocês não morram na praia. Que vocês prosperem no empreendedorismo e não quebrem as suas ideias, quebrem as suas empresas, joguem seu dinheiro fora, principalmente nos 2 primeiros anos. Mas lembrando que 10 anos, quando se passa 10 anos, só sobra 20%.
Gente, olha quanta energia, né, jogada fora. Quanta gente, quantas famílias destruídas porque você joga o dinheiro de uma vida inteira no lixo por falta de preparo, por falta de estudo, por falta, muitas das vezes, de acreditar que você pode. Porque quando a gente vai empreender, primeiro, a gente tem que acreditar do fundo do coração que aquela ideia é uma ideia bacana. E depois você precisa se respeitar o seu negócio e se preparar. Se conhecer suas habilidades, como nós falamos no podcast anterior, conhecer suas deficiências, mas principalmente se preparar. E hoje eu vou falar para vocês de uma coisa que eu gosto muito, porque é uma das partes gostosas do método, que chama-se cultura organizacional. É a cultura do seu negócio, é o que você vai defender, é o que você acredita. Gente, essa cultura vocês podem aplicar na internet, numa ideia, na venda de um produto, na apresentação de alguma coisa, numa loja virtual ou numa loja física, numa clínica, numa contabilidade ou em qualquer negócio. Eu apliquei, por exemplo, nos meus negócios, corretora de seguros, a imobiliária, clínica de estética e diversos outros negócios que eu já tive, loja de carro, auto center e tantas outras coisas que eu empreendi, e sempre com a mesma cultura, que é a cultura que eu acredito. Eu gosto muito de prestação de serviço. Já até tive empreendimentos de venda de produto, mas não é uma coisa, como eu me conheço, né? Não é uma coisa que eu vou bem, que eu faço o meu melhor. E nós temos que empreender no que nós fazemos de melhor. A gente tem que pegar o nosso potencial e usar ele ao máximo. Isso é uma linha de defesa. Isso vai proteger vocês, para que vocês tenham sucesso nos seus negócios, para que vocês prosperem nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Então, quando a gente fala de cultura, e eu vou bater um papo aqui um pouquinho do que eu acredito para vocês, quando a gente fala de cultura, a gente fala o que a gente acredita. O que você quer que o seu cliente receba de você e dos seus colaboradores? Eu, por exemplo, como eu sempre trabalhei como falei para vocês, com prestação de serviço, eu defendo o carinho, eu defendo a atenção, eu defendo a rapidez, eu defendo a surpresa, surpreender o cliente. E tem diversas formas de você surpreender, inclusive isso é muito gostoso e é tema para outro podcast. Mas eu defendo que o desenvolvimento de uma cultura que você acredita, que você como cliente entende que é uma cultura que vai fazer com que esse cliente tenha vida longa com você e que realmente ele fique apaixonado, encantado, como eu digo no livro, encantado com a experiência que você vai apresentá-lo. E aí a gente conversa com os empreendedores, empreendedoras, as pessoas estão pensando em empreender. E aí essas pessoas têm ideias fantásticas, gente. Ideias fantásticas. Só que essas ideias, elas, quando você vai colocar para fazer, principalmente a grande maioria, né, trabalha com pouquíssimas pessoas ali, com poucos colaboradores, mas é a gente que faz tudo mesmo, né, aquela coisa de empreender de forma solitária. Somos o administrativo, financeiro, o marketing, o RH, fazemos a produção, atendemos o cliente, fazemos tudo. O empreendedor brasileiro, ele é multitarefas. E aí quando você fala que você é muito bom em alguma coisa, por exemplo, eu tenho um carisma no atendimento. É uma das minhas habilidades que eu conquistei com o passar do tempo no empreendedorismo. Só que quem vai ficar sabendo disso? Empreendedor e empreendedora? Só quem eu atender. Então, se eu tenho uma empresa de seguros, por exemplo, que é um dos meus negócios. Eu tenho uma empresa de seguros. E um dos meus diferenciais é um alto nível de atendimento, de compreensão, de carinho com o cliente. Aí eu faço um marketing. Esse marketing vai atingir lá 300 pessoas. Dessas 300 pessoas, eu só tive acesso verdadeiro a 50. Só 50 tiveram comigo. E eu não apliquei a cultura no meu negócio. Então, a pessoa ligou,
no telefone, ou chamou no WhatsApp, ou entrou no site, ou teve acesso às diversas propagandas, né, de marketing, e eu não apliquei a minha cultura lá. Eu não mostrei para as pessoas o meu melhor como empresa e como empreendedor. O que vai acontecer? Consegui 300 leads, só tive acesso a 50. Eu perdi 250 oportunidades. Simplesmente por não ter uma cultura, ou mesmo por não aplicar essa cultura em cada detalhe do meu negócio e transformá-la numa experiência. Experiência. E aí eu, essa semana, mentorando uma amiga que ela é médica, ela tem uma clínica, e aí a gente conversando ali sobre essa parte mesmo da compreensão da cultura, de como aplicar a cultura em todos os seus canais possíveis que o cliente pode ter contato com você. Eu falei com ela, imagina que você está indo num restaurante, e aí você senta no restaurante, senta na mesa. O comum no Brasil, que é caro empregar, né? O comum no Brasil é você esperar um pouquinho, para depois vir um garçom ou vir uma pessoa ali e trazer para você ali um cardápio para que você possa escolher. Agora, imagina que você entra nesse mesmo restaurante, uma pessoa te acompanha até a mesa, te dá ali um QR Code para você acessar virtualmente o cardápio, e ela te surpreende com uma bebidinha de boas-vindas. Gente, é isso. É experiência. É a experiência. É uma cultura que a pessoa acredita, que ela aplicou no negócio dela. E o cliente, desde o primeiro contato, ele consegue compreender a cultura. Ele consegue ter já um início de experiência dentro da cultura do que a empresa quer, tanto através dos colaboradores ou através de todos os canais possíveis. E aí eu dei um exemplo para ela, que eu vou deixar para vocês aqui, que é um exemplo super interessante. Imagina que você é um médico. E aí você está no plano Sul América, Bradesco, Unimed, e você é um médico que tem um método, que tem uma cultura muito bacana. Você é um especialista. Não só um especialista na sua área de atuação, mas um especialista de encantar clientes. E aí você pega e todo cliente que você atende é atendido ali com um nível de excelência e de encantamento extraordinário. Aí eu, que sou um cliente, que não conheço o seu trabalho, eu vou ligar, vou pegar aquele catálogozinho Sul América, Bradesco, Unimed, e vou escolher lá, escolhi você. E aí pego ali e ligo para você. Sua secretária que atende, porque não vai ser você que vai atender. Sua secretária atende, e aí eu pergunto assim, o doutor tem horário? Eu gostaria de marcar uma agenda, estou precisando de uma consulta. O doutor tem um horário aí nos dias tais? Aí ela fala, olha, o doutor só tem horário para daqui a 10 dias. Aí eu agradeço e desligo. E eu vou pegar um outro doutor naquele catálogo e vou ligar para ele. E se ele tiver me atender com menos de 10 dias, ele vai ser o meu escolhido. Ele poderia não ter um método, ele poderia não encantar clientes, mas naquele momento, os dois apresentaram a mesma coisa para mim, a falta de um método. E eu simplesmente peguei aqueles dois profissionais que estudaram anos das suas vidas, que poderiam ter aplicado ali culturas na sua organização, culturas do que ele acredita, culturas dentro das suas habilidades, e eles perderam ali uma oportunidade de um cliente, e eles se igualaram só pela velocidade de atendimento. Então, olha o quanto é importante uma cultura dentro do seu negócio.
Nós vamos encerrar por aqui esse podcast. Nós estamos numa série com 4 podcasts sobre autoconhecimento pessoal e empresarial. E espero vocês nos próximos podcasts. Não esqueçam, empreender não precisa ser tão arriscado quanto os brasileiros e as brasileiras fazem. Um abraço e até lá.